Boa noite aos irmãos. Deixa eu só desligar aqui o... Pode correr o risco de tocar. Grande alegria mais uma vez estamos na casa do Senhor, né? Primeiro dia da semana já se passou, já estamos no segundo dia. E a gente começa uma semana aí com um feriado. Enquanto muitas pessoas estão por aí fora, em alguns lugares que nós nem imaginamos, nós resolvemos estar na casa de Deus também, né? Louvar e bendizer o nome dele. A mensagem que eu trouxe para os irmãos hoje, ela está intimamente ligada à adoração, né? Como Deus tem que ser o centro da adoração do ser humano e a adoração da igreja como um todo, né? Mas também sobre a deturpação dessa adoração na igreja, quando o homem ocupa o centro do culto. Aí vocês podem perguntar para mim assim, como é que o homem pode ocupar o centro do culto, né? Quando o homem vem à igreja, ou ele vem no culto, não para adorar a Deus por quem ele é, mas pelo que ele pode fazer e pelo que ele pode oferecer para você. Olha a diferença. Quando a gente deturpa a adoração a Deus, um modo de deturpar essa adoração é vir à igreja não pelo que Deus é, mas pelo que Ele tem para me oferecer. E isso acontece com todos nós. Nós sempre estamos na igreja, na quarta-feira de adoração, pedindo. E quando não estamos pedindo, estamos agradecendo por aquilo que pedimos. Não é verdade? Nós pedimos. Na escola sabatina tem uma caixinha de oração, de coisas impossíveis, são petições. E depois nós viemos aqui agradecer pelo que nós pedimos, e não pelo que Deus é. É muito sério o que eu tenho para falar para os irmãos hoje. E serve em primeiro lugar para mim, sabe? Eu não consigo fazer sermões, eu gosto de assuntos. E eu entro na internet e eu falo, vou fazer um sermão sobre adoração. E entro numa página e eu tenho um assunto. Falo, o que será que se fala sobre esse assunto? Eu vou lá, pego e compilo junto com outra página, com outro site, 10, 20 sites e monto o meu sermão. Muitas vezes eu não tenho, não sei como me expressar sobre certo assunto. Eu falo assim, quais os 3 pontos principais da oração? Vou lá na internet, os 3 pontos principais. Dentro desses 3 pontos principais, existe um contexto? O que quer dizer esse contexto? Né? E aí eu vou montando meu sermão. E eu quis montar um sermão sobre deturpação da adoração quando o homem se põe como centro do culto. Quando você vem à igreja para sair satisfeito. Olha, hoje a pregação foi espetacular. Né? A gente... E tem dias que não é espetacular, né, Lucinha? Né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Tem dia que não é espetacular, né, Vitória? Sábado, né? E nos sábados que tem por aí, quantas pregações não são espetaculares? E a gente sai daqui vazio, porque não nos satisfez. Como que eu posso deturpar o culto a Deus como centro de tudo? Quando ele não fica satisfeito com o nosso culto, porque o culto foi feito para satisfazer a cada um de nós. Então isso é muito sério, irmãos. Né? Ultimamente eu estou pregando sermão só de puxão de orelha, né? Porque eu estou precisando levar puxão de orelha. E quando eu preciso levar puxão de orelha, como ancião dessa igreja também, um dos anciões, eu acredito que é uma mensagem cabível a todos nós, né? Porque todos somos seres humanos, né? E somos sensíveis ao erro e somos capazes de errar. E muitas vezes erramos o mesmo erro, temos a mesma vontade, a mesma queda. Sabe, irmãos?
Tal comportamento deturpado, de que quando a gente busca Deus pelo que pode nos oferecer, tem deturpado e subtraído o sentido de ser igreja. Porque a igreja não é a nave. A igreja não são esses bancos aqui. A igreja somos cada um de nós. É eu e você. Como um todo, né? Sabe? Confundindo e misturando louvor com adoração. Louvor também pode ser adoração. Mas nos dias de hoje, tem se confundido muito sobre isso. Eu fui pregar numa igreja, talvez essa igreja esteja me assistindo agora, não vou falar o nome, ontem, e eu vi que a igreja não tinha jovens. O Jader foi comigo para lá, falou: Jader, vai procurar a sala dos jovens. Não tinha ninguém da idade dele lá e nem abaixo dele. A criança mais velha devia ter uns 8 ou 9 anos. E só adultos e senhoras e senhores já de idade um pouco avançada. Por quê? Porque não estão se satisfazendo. Estão buscando outros elementos para encher o vazio da alma, ou a alegria de estar vivo e querer viver esse mundo e também viver a salvação, né? Sabe, irmãos, tem que tomar muito cuidado. Onde tudo gira em torno do homem com suas vontades e necessidades. Motivos nada ligados a cultuar conforme a Bíblia. Sabe? E muitas vezes reuniões que nós temos na igreja, elas se apresentam como um Deus de troca. Sabe? Muitas vezes também tomar muito cuidado, e não estou dizendo que não devemos fazer isso, e temos que fazer sim, de um modo rítmico até, mais vezes, culto de oração, vigílias, mas não pode ser uma moeda de troca. Vamos fazer uma vigília para obter uma bênção. Vamos fazer uma vigília para que se alcance tal objetivo, tal propósito. Olha, a vigília, em primeiro lugar, tem que ser para que Deus possa ser reconhecido como Ele é, porque Ele é Deus. E claro, que Deus estando presente no meio dessa adoração, no meio desse culto, desse programa, Deus vai agir, porque Ele está presente. E Ele pode agir e vai agir, né? Por isso que muitas vezes a gente pede, ora, mas o nosso culto não está sendo elevado a Deus, não está sendo dedicado a Deus. Ele está sendo, não passa do teto dessa igreja. E Deus não pode estar presente, mesmo a gente invocando o teu santo nome. Não pode. Né? Claro que dentro da igreja deve ter, e eu acredito que tenha muitos fiéis. Deus vai abençoar ele individualmente. Mas a igreja como um todo, muitas vezes, vai ficando fria, fracassada, desmotivada, porque o culto não passa desse teto. Como um todo, eu estou dizendo, coletivamente, né? Sabe, irmãos, o Deus desse século, especialista em barganha, um dia ele ofereceu para Jesus esse mundo também. Ele falou: ó, Jesus, tudo isso eu te dou porque é meu. Se você prostrado me adorares. Não é isso que ele falou? E Jesus, prontamente ele disse o quê? Adorarás somente a teu Deus e a ele lhe dará culto. Não é isso que está escrito lá? Nós temos colocado muitas vezes o mundo disfarçado de fé e de crença dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. Sabe? Existem muitas artimanhas hoje, ideológicas, e elas diluem espiritualmente a essência da adoração. Sabe? Na desconstrução bíblica do culto, provocando o destronamento de Deus do mesmo. É Deus que deve estar sendo entronizado aqui. Eu falando para vocês aqui, irmãos, eu vou dizer para vocês que é mais um... Esse culto, que é um culto, que todo culto deve ser culto de adoração, mas é um culto de... Como é que eu vou dizer assim? De chamar atenção, mas tem uma palavra certa, me fugiu? Não é repreensão, admoestação. Como se fosse repreensão, né? Admoestação é uma palavra bonita, né? Falar repreendido... Aí vem a pessoa nem entende o que falou, fala, deve ser uma coisa boa, né?
uma admoestação, admoestando, sabe? E o culto tem que ser louvando a Deus, edificando o nome de Deus. Nós cantamos 2 hinos aqui, espetaculares aqui. Mas, infelizmente, Deus tem tolerado o nosso tipo de adoração e tolera até essa mensagem que eu estou dando para vocês, para que o nome dele possa ser exaltado a partir das nossas ações, depois de hoje, ou depois de amanhã, ou já depois de ontem, que teve um outro culto aqui também. Sabe, irmãos, com o passar do tempo, a nossa forma de cultuar a Deus tornou-se absolutamente institucional. Isso aqui serve para nós, tá? Se tem uma igreja que o culto é institucional, litúrgico e cheio de ritual, é a nossa igreja. Até mais do que o catolicismo. O catolicismo tem algumas datas base, algumas coisinhas assim. Semana Santa, Semana da Padroeira, Semana do Natal. Acabou. Não tem mais nada. E a Quaresma, né? Não tem mais nada. Nós temos Semana da Mulher, Semana de Oração, a Semana de Mordomia. Nós temos rituais, nós temos calendário, liturgia, institucionalidade, práticas ritualísticas, sabe, tudo bem elaborado, com o intuito de salvar as pessoas, mas o verdadeiro culto de adoração, ele não precisa disso tudo para normalizar um culto, né? Não precisa disso tudo. Mas já que temos que fazer bem feito sim também. Sabe, irmãos? Nada contra a ordem dos cultos da nossa igreja, sabe? Mas culto não é isso, sabe? Você faz um volta para casa filho e você canta aqui, você convida, você canta aqui e põe hinos motivacionais para atingir a pessoa. É Deus que tem que ser atingido. Nós temos que louvar a Deus, não é? Aí o que nós podemos fazer para que essas pessoas venham? O que nós podemos fazer para que elas permaneçam? Eu vim para a igreja, eu escutei isso aí um dia, né? Eu vim para a igreja porque essa igreja me cumprimentou com um sorriso. Uma igreja amável, sabe, de braços abertos. E um dia essa pessoa saiu da igreja e eu falei, irmã, por que você sai da igreja? Porque eu já não recebo tanta atenção mais. Essa igreja ficou fria. Eu falei, mas Jesus, onde entra Jesus nisso? Você veio aqui para receber a atenção das pessoas? Ou você vem aqui para cultuar o teu Deus, que você aprendeu a conhecer, que você aprendeu a amar, e você agora o cultua, independente das ações de outras pessoas? Sabe, quando eu estava dando estudo bíblico para a Nádia e para o Romário, eu falei assim, Nádia, jamais olhe para mim. Se você olhar para mim, você para esse estudo bíblico agora. Não olhe para mim. Um dia pode ser que eu caia. Mas se você estiver na igreja, não caia porque eu caí. Sabe? Não abandone Deus porque aquele que te deu o estudo bíblico, que fez você entender, né? O amor de Deus, a mensagem de Deus, que foi o Espírito Santo que faz isso, mas a gente é um condutor. Não olhe para mim. Jesus não tem nada a ver com o meu pecado, com os meus problemas. E muitas vezes a pessoa sai da igreja porque o ancião caiu, porque uma irmã está em adultério, porque outra irmã adultério. Eu vou sair, nessa igreja tem adultério, nessa igreja tem isso, tem aquilo. Tem mesmo. Toda igreja tem. Uma coisa errada, outra tem. Mas nós viemos aqui para quê? Para adorar a Deus, para cultuar Ele, para colocar Deus aonde Ele tem que ser colocado, como centro da nossa adoração. Sabe, irmãos, o momento de adoração, ele circunscreveu-se aos horários das reuniões públicas dos nossos templos, das nossas igrejas. E o motivo principal para a maioria de nós o frequentarmos é que cultuamos receber bênçãos como cura de enfermidades, prosperidade, solução de problemas no casamento, problemas judiciais, sair do desemprego, receber aprovação em concurso público, intercâmbios educacionais, obter bolsas de estudo, trocar de emprego para um melhor, tantas coisas outras
que confirma o quão distante estamos do verdadeiro propósito e sentido do culto a Deus quando devemos estar aqui. Como eu acabei de falar, nós viemos e temos que vir, e Deus realmente quer que nós peçamos a Ele, e Ele quer nos dar. Mas se o motivo da nossa adoração vir aqui hoje é só porque pedimos, e depois agradecer pelo que pedimos, então nós estamos completamente equivocados. Sabe por quê, irmãos? No decorrer da vida, muitas pessoas não terão a paz que nós temos e nem passarão pela, muitas vezes, a bonança da vida de cada um de nós. Porque mais atribulado que a sua vida possa parecer, tem muita gente que sofre de verdade nesse mundo e vai sofrer até Jesus voltar e vai entrar no Rio dos Céus um dia. Então pode ser que ele tenha dobrado seu joelho uma vida inteira e não recebeu. Mas ele não deixou de orar a Deus, de agradecer pelo que Deus é. Mas um dia ele vai entrar no Reino dos Céus e os problemas que afligiram ele nessa vida ou ela não estarão mais lá com ele. Então, se o motivo para nós virmos à igreja hoje é porque nós estamos abençoados, estamos completamente enganados. Se o motivo para nós virmos à igreja hoje é para receber as bênçãos, estamos completamente equivocados. Nós temos que vir à igreja porque nós viemos encontrar com o nosso Criador e colocar Ele no devido lugar que a Ele pertence, o centro da nossa adoração. Aí você pode perguntar assim para mim, o que é adoração? E eu gostaria de perguntar para alguém aqui, Cleide, o que você acha que é adoração? Não tem certo e errado na sua resposta, tá? Oi? Sim. Você, Lucinha, o que você acha que é adoração? Você entrega total, né? Você, Jonas? É? Acabei de falar. Não tem certo e nem errado aqui, viu? Pode falar. Também. Então, irmãos, para complementar o que cada um de vocês disseram aqui, adoração nada mais é do que a resposta positiva à ação de Deus na nossa vida. Olha bem, adoração nada mais é do que a resposta positiva decorrente da ação de Deus em nossa vida. O que é uma ação positiva? Você começa a reconhecer a Deus, começa a temê-lo, não ter medo dele, a temer pelo que ele é, a respeitá-lo, porque Deus é Deus e nós somos apenas feitura das suas mãos, né? Sabe, irmãos, muitas vezes percebe-se ainda que o poder da influência, isso aqui é bem interessante, olha bem. Líderes, espera um pouquinho, deixa eu me situar que eu estou, a Letícia falou, a gente acaba resumindo, acaba se perdendo um pouco, né? Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Está lá em Hebreus 12, versículo 28. Tá? Olha o que acontece quando nós não somos agradecidos e assim adoramos a Deus de um modo não aceitável, sem reverência e sem temor. Sabe, o homem não apenas tem deturpado esse sentido, de acordo com a sua necessidade, mas tem desvirtuado a identidade da igreja com a sua personalidade narcisista. Sabe, líderes personalistas é o que mais se vê hoje na igreja. Ministério de tal. Agora temos um ministério novo aí, né? Um ministério novo aí, não vou falar o nome aí, a igreja reconheceu até como ministério. Jovem, né? Sabe, irmãos, a igreja é mais identificada hoje com figuras humanas do que com o próprio Cristo, na sua maneira de viver e se manifestar. Percebe ainda que essas pessoas têm grande influência na igreja, pois conseguem congregar multidões nas reuniões que se apresentam como cantores, pregadores, conferencistas, de muitas vezes até internacionais.
É comum a gente ouvir assim, né? Vou ao culto hoje porque é o pastor X que vai pregar. É ou não é? E o cantor Y que vai louvar. Infelizmente, a adoração, irmãos, entronizou outros deuses e ela se rende a outros senhores hoje em dia. Sabe? Hoje nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pessoas nessa sala, que cabe 120 pessoas. Mas eu tenho certeza que se lembra uma vez que o Felipe Valente veio aqui? Vocês lembram, né? Não cabia gente dentro dessa igreja, né? Imagina se o Arauto do Rei estivesse se apresentando hoje lá no bosque. Eu fui já. Não tinha lugar para entrar. Não tinha lugar para estacionar. Eu acho que eu estacionei 3, 4 ruas paralelas à rua lá para baixo. Longe, quase perto da Ouro Fino lá embaixo. Lá. Porque não tinha lugar. Em toda a rua da extensão do colégio, atravessou a avenida, ou continuou até uma rua sem saída. Não tinha lugar dos dois lados. Os moradores bravos que as pessoas estacionavam na frente das garagens. Nossa! Sabe? Mas a gente vai, porque o Arauto do Rei está cantando. A gente vai porque é o pastor Bulhão que está pregando. A gente ia porque era o Luiz Gonçalves que pregava, né? Ou talvez o Ivan Saraiva. Olha o que é confiar no homem, que nem no nosso meio estão hoje mais. Não é verdade? Felipe Valente não está no nosso meio mais. Luiz Gonçalves não está no nosso meio mais. Nem pode ser ainda um membro da nossa igreja, mas não o nosso pastor mais. E a gente muitas vezes ia para vê-lo, para valorizá-lo, né? Sabe, irmãos, mesmo não sendo os reis da glória, esses líderes personalistas se firmam como astros de estrelas de uma geração desviada do culto que agrada o verdadeiro Deus. Sabe? Eles se firmaram como astros da nossa igreja. São conhecidos internacionalmente até, né? É complicado a gente falar isso, que nem eu falei para vocês. Se isso serve para mim. Serve para mim em primeiro lugar, para minha família. Se eu falar assim, seria hipócrita. Onde está a tua mulher, Ézer? Onde está o teu filho? Não estão aqui. Por isso que eu falei para vocês. Serve em primeiro lugar para mim e para minha família. Sabe? Em 1 Coríntios 3, 4, irmãos, lá diz o seguinte: pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Não são estes dizendo que vivem no mundo? Nós não poderíamos dizer assim, eu sou de Deus, né? Eu sou de Paulo, eu sou de outro, sou de Apolo. Olha, eu sou de Deus, né? A prioridade da igreja no culto não é ser abençoada. Ézer, o que você está falando? A prioridade da igreja no culto não é ser abençoada? Não, não é. Mas a prioridade da igreja no culto é ser a adoradora de Deus. Lembra que eu falei que muitas vezes, muitas pessoas que servem a Deus, que pedem e não recebem, nesse culto. E não recebem. Só Deus para julgar isso, irmãos. Eu nem questiono, eu tenho medo de ofender a Deus com as palavras pequenas que possam sair da minha boca sem fundamento, palavras de loucura. Para mim, o que acontecer com a minha vida, que seja a vontade de Deus. Mas a prioridade da igreja no culto não é ser abençoado, senão todos nós sairíamos abençoados da igreja. Todos nós. Quantos doentes nós tivemos na igreja aqui que oraram, fizemos vigília de adoração, fizemos encontros, e Deus não concedeu a graça da cura. E nem por isso ele deixou de ser Deus. Nós não cantamos um hino maravilhoso, falou assim, eu não sei cantar direito, tem muito problema para gravar hino,
Mas se a doença vier, né? Não é isso, sim? Deus não deixa de ser Deus. Não é assim, Vitória? Né? Se o problema vir, se a doença vier, Deus não deixa de ser Deus. E Deus não deixou de ser Deus para as pessoas, nossos amigos, que não receberam o dom da cura de Deus. Eles ainda aguardaram até o último instante para que a vontade de Deus fosse feita, e foi feita na vida deles, e eles vão ver Jesus voltar, com certeza. Sabe, irmãos, a prioridade da igreja não é ser abençoada, mas é ser uma bênção na vida de outras pessoas. A prioridade da igreja é ser adoradora, e como adoradora de Deus, ela se torna bênção na vida de outros. Sabe, dentro do ajuntamento coletivo, cultuar é mais do que cantar, é mais do que orar e ouvir a palavra, é individualmente se oferecer a Deus de corpo e alma, em espírito e em verdade. Além dos atos, adorar ao Senhor é a expressão da razão de ser igreja. O culto não é para nós, o culto é para Deus. E eu já vi, não nessa igreja, porque essa igreja tem uma característica muito peculiar. Eu já vi muitas igrejas nossas por aí, que as pessoas acham que a igreja pertence a eles, que o culto tem que ser do jeito deles, né? Que se tem que passar pelo aval deles. O culto não é para nós, irmãos, o culto é para Deus. As pessoas avaliam o culto pelo que sentiram ou receberam. Lembra no começo quando eu falei, hoje eu saí daqui muito bem. Nossa, que culto bonito, que mensagem maravilhosa, acalmou meu coração, eu estou feliz, eu estou maravilhosamente emocionado, sabe? E foi muito bom para mim. Deu uma semana inteira agora, coração tranquilo, né? Esse é um culto, irmãos, antropocêntrico, centrado no homem, de homem para homem. Do que eu tenho e o que eu posso dar para vocês. E tem muitos homens eloquentes que conseguem dar aquilo que você está esperando. Tem homens com grande oratório que conseguem dar para você esperança, motivação, os CEOs da vida aí, né, que são formados hoje em coach. Os coaches da vida aí, mais que eles fazem para você é fazer alguém que não produz passar a produzir. Não é isso, Letícia? Você que é jovem, acho que você já viu muito coach por aí. Você que é advogado, né? O coach nada mais é do que motivação. E fazer você se mexer para dar lucro para alguém. Não é isso que você? Para dar lucro para alguém. A empresa contrata um coach para que ela possa ter lucro. Sabe, irmãos? De homem para homem. E as pessoas sabem maravilhosas. Né? Maravilhadas. O culto tem uma finalidade em si, e não um meio para alguma coisa. Sabe, irmãos, agradar a Deus é o alvo do culto. Logo, este deve ser teocêntrico, do homem para Deus. Quando tentamos cultuar por motivo de benefícios que recebemos, o ato deixa de ser culto, porque se começa a usar Deus como meio para alcançar um objetivo ou alguma coisa. E esse culto o Senhor não aceita. Não aceita. Lá em Romanos 12, versículo 1, diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O culto tem que ser racional, não emocional. Sabe? Quando você sai daqui, e já aconteceu várias vezes comigo, e muitas vezes vai acontecer ainda daqui, porque eu sou ser humano, né? Sou sensível às emoções de outros, influência de outros, assim como vocês são. Sabe? O culto tem que ser racional, não emocional.
sair cheio do que o homem pode oferecer para mim. Não, tem que sair cheio do Espírito Santo, do que Deus quer para a minha vida. Sabe, esse é o culto racional. Adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele é capaz de fazer para mim. Imagina um anjo, gente, que nasceu lá quando Deus, se o anjo pode dizer que isso, o anjo nasceu, né? O anjo foi criado por Deus sem nenhum problema, sem nenhuma dor, sem nada. Sabe? Sem nenhum tormento, sem nenhuma preocupação. Ele adora a Deus pelo que Deus é, não pelo que Deus pode livrá-lo. Do que Deus vai livrar um anjo? Fala para mim. Que problema que um anjo pode ter para que ele possa dobrar o joelho no chão e falar: ó Senhor, eu te louvo pelo que o Senhor fez na minha vida. Não, ele louva a Deus pelo que ele é, porque o anjo verdadeiramente conhece esse Deus. Né? Sabe, irmãos, caminhando já para o fim agora, no culto nós cantamos, oramos, nos alegramos, mas tudo não tem significado e propósito completo se não for confrontada e impactada a nossa vida pela palavra de Deus. Não tem. Culto é revelação e resposta. Lembra que eu falei? O que é adoração? É uma resposta positiva em decorrência da ação de Deus na minha vida e na sua vida. Faraó não adorou a Deus, irmãos. Quando Deus mandou as pragas lá no Egito, diz que Faraó endurecia o seu coração, não deu o braço a torcer. Ele não teve uma resposta positiva decorrente da ação de Deus na vida de Faraó. Ele não teve. E por outro lado, nós vemos Nabucodonosor, nós sabemos que ele estará no reino dos céus. No final da sua vida, ele se rendeu a esse Deus e ele teve uma resposta positiva decorrente da ação de Deus na vida dele. O Espírito de Profecia nos diz isso, nos garante isso, a Bíblia também. Ele fala: agora eu sei que só existe um Deus. E ele fala lá no finalzinho do livro, lá da vida dele, né? Que é aquele que estabelece reis, derruba as reis, faz o que quiser. Só ele tem poder para isso. Sabe, irmãos, o oferecimento do nosso ser totalmente a Deus, como nosso intelecto, sentimento e atitude. Por isso o culto não é, em suma, apenas o que celebramos no templo, mas é baseado no que oferecemos fora do templo, sendo de fato igreja de Deus em casa, no trabalho, nas viagens, em todas as nossas relações com o nosso próximo. E quando eu falo nosso próximo, não é o nosso próximo irmão de fé, não é também o nosso cônjuge e nem nossos filhos. É todas as pessoas que de um jeito ou de outro nós podemos influenciar, que tem contato conosco, né? Sabe, irmãos, o culto coletivo é a oportunidade de expressar nossa paixão sadia, de tal forma que os que nos conhecem saibam que Deus é prioridade em nosso viver. E o primeiro a receber o nosso amor é a nossa adoração. As pessoas que olharem para você, elas verão algo diferente. O que eu vou falar para vocês agora nesse momento, eu não queria nem falar, mas assim, eu não vejo nada em mim, sabe? Nada em mim importante, nada. Mas na reunião primeiro dia de aula de planejamento da prefeitura, uma professora do meu lado ali, e eu estou evitando comer glúten, que está fazendo muito mal para mim. E aí eu estava comendo assim um pãozinho de queijo assim, mas não porque eu comi um pão de queijo, todo mundo come pão de queijo. Só que eu fui lá pegar o pão de queijo, fiquei do lado de uma professora. E ela olhou para mim, já tinha passado umas 3 horas já de planejamento, e ela falou para mim assim: você é espírita? Eu falei: por quê? Ela fez assim, pensou que tinha me ofendido. Não, porque você é diferente. Eu falei assim: diferente? Como não? Você é diferente. Eu falei assim: mas você nunca me viu. A primeira vez que você está me vendo, e a primeira vez que estou te vendo. Não, você é diferente. E ela falou isso para mim, irmãos. Eu falei: eu sou adventista do 7º dia.
E aí já quebrou-se o gelo, já começou a falar de um monte de coisa, de religião, tudo. E claro que eu não vou perder a oportunidade de falar, né? Mas vocês têm ideia de alguém olhar para você e falar assim, você é diferente. E ela é espírita. Ela falou, eu sou espírita. Mas você não é igual, você é diferente. Irmãos, louvado seja o nome de Deus, né? Mas temos que ser diferentes. Temos que agir diferentes. Venham, tem Salmos 95, versículo 6. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do nosso Senhor, o nosso Criador. É um convite, sabe? Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, tudo na sua vida vai começar a se encaixar. Aqui está falando que você vem à igreja por causa de um desemprego, ou por causa de um emprego ruim, porque você não tem casa, porque você precisa de uma casa, porque seu relacionamento está difícil. Mas esse não deve ser o objetivo da sua vinda à igreja. Isso vai ser consertado depois que você reconhecer que Deus é o seu Criador e seu benfeitor. Sabe, as bênçãos da nossa vida serão consequências das nossas atitudes de adoração, da nossa resposta positiva às ações desse Deus na nossa vida. A Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que quer dizer isso? É adorar a Deus. E tudo mais vos será acrescentado. Que nós possamos, literalmente, colocar Deus como foco na nossa adoração. Temos muito calendário eclesiástico, muitos rituais na nossa igreja, sabe? É pregação contra a depressão, é pregação sobre a mulher, é sobre o câncer, é sobre a violência, né? Violência infantil, violência da mulher. Tudo isso tem prioridade e tem o seu lugar. Mas isso não pode tomar a essência da verdadeira adoração e pelo motivo pelo qual estamos aqui, né? Estamos aqui para ser bênçãos para outros e para que Deus seja adorado. É o meu desejo, minha oração. Amém.